E aí, galera? Este é o canal Matematicando com o professor Henrique Martins. Nesta aula de hoje, trabalharei com vocês o assunto conjuntos numéricos. Dentro dos conjuntos numéricos, eu mostrarei para vocês o conjunto dos números racionais. Números racionais são os números que podem ser escritos no formato fracionário, ou seja, no formato de A sobre B. Só que este B, ele jamais poderá ter um valor igual a zero, ou seja, o B deverá ser sempre diferente de zero. A e B pertencente ao conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Os números racionais também podem ser representados da seguinte maneira. Pode ter a representação decimal, finita ou decimal, infinita e periódica. Observe que o conjunto dos números racionais ele é representado pela letra Q. Contém o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, que por sua vez contém o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. Representação no diagrama. N, conjunto dos números naturais. Z, conjunto dos números inteiros. Q, conjunto dos números racionais. Faremos aqui a representação do conjunto dos números naturais, do conjunto dos números inteiros e conjunto dos números racionais. O conjunto dos números naturais são números positivos. Exemplo: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Conjunto dos números inteiros são os números negativos. Menos 7, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E os números que pertencem ao conjunto dos números naturais também pertencem a esse conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, contém os números do conjunto dos números naturais. Conjunto dos números racionais. São todos os números que pertencem ao conjunto dos números naturais, são todos os números que pertencem ao conjunto dos números inteiros, e são todos os números que também pertencem especificamente ao conjunto dos números racionais. Quais são eles? Menos 0,02, menos 0,422. Esse menos 0,02, ele é um número decimal exato. Esse menos 0,422, 3 pontinhos, ele é um número decimal, infinito e periódico. E assim sucessivamente. Diversas formas de representação dos números racionais. Primeiro, nós temos aqui uma linguagem natural. Linguagem natural. Por exemplo, 20 centésimos. Eu vou fazer a representação desse número no formato fracionário, ou seja, 20 centésimos, 20 sobre 100. Este número ele pertence ao conjunto dos números racionais. Por quê? Porque quando eu vou escrever esse número no formato decimal, ele vai dar um valor de 0,20. Como assim? Basta dividir 20 por 100, você achará 0,20. Na forma de percentual, 0,20 vezes 100, 20%. Também pertence ao conjunto dos números racionais. 2 quartos, 2 sobre 4. No formato decimal, ficará 0,5, porque 2 dividido por 4 dá 0,5. No formato de percentual, ficará 50%, porque 0,5 vezes 100, 50%. 3 quartos, 3 quartos. Basta você dividir o 3 pelo 4,
você achará 0,75. Esta escrita está no formato decimal, que pertence ao conjunto dos números racionais. Para escrever esse número no formato de percentual, 0,75 vezes 100, que vai corresponder a 75%. 2 centésimos, 2 sobre 100. Para escrever esse número no formato decimal, basta dividir o 2 pelo 100, que vai dar um valor de 0,02. Para fazer a conversão desse número para o formato de percentual, 0,02 vezes 100, 2%. Aqui nós temos alguns exemplos de números que pertencem ao conjunto dos números racionais. Se você gostou desta aula, se inscreva no canal.